Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As Dádivas do Reino. Seção 4. A cura como reconhecimento da verdade. A verdade só pode ser reconhecida e só precisa ser reconhecida. Reconhecer denota que a gente já conhece a verdade, né? A gente já sabe, a gente só esqueceu. A inspiração é do Espírito Santo e a certeza é de Deus, de acordo com as suas leis. Ambas, portanto, vêm da mesma fonte, já que a inspiração vem da voz por Deus e a certeza vem das leis de Deus. Então, a inspiração vem do Espírito Santo, que é essa voz que fala por Deus. E essa inspiração é no nosso próprio ser. Sabe aquela sensação, aquela intuição, aquela inspiração que a gente sente? Essa é a voz do Espírito Santo. A cura não vem diretamente de Deus, que conhece suas criações como perfeitamente íntegras. Entretanto, a cura ainda assim é de Deus, porque procede da sua voz e das suas leis. A cura procede, ela se efetua, se elabora na nossa vida através dessas intuições, desse sentir mais elevado, que é a voz do Espírito Santo nos guiando. Só retomando aqui novamente, a cura ainda assim é de Deus, porque procede da sua voz e das suas leis, da voz de Deus, que fala por Deus, que é o Espírito Santo, e das leis de Deus. É o resultado em um estado mental que não o conhece. Esse estado é desconhecido para ele e, portanto, não existe. Mas aqueles que dormem não estão cientes. E porque não estão cientes, não conhecem. O Espírito Santo tem que trabalhar através de você para te ensinar que ele está em você. Esse é um passo intermediário rumo ao conhecimento de que você está em Deus, porque você é parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a sua própria vontade. Mesmo que a gente não tenha isso na consciência, no nosso estado mental aqui, a gente não reconheça isso ainda. As leis de Deus estabelecem isso e o Espírito Santo lembra isso a você. Quando cura, está lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Então, quando somos curados em qualquer questão que nos causa algum tipo de sofrimento, seja ela física, mental ou emocional, nós estamos nos lembrando das leis de Deus e esquecendo, deixando de lado as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar, quando percebido apropriadamente. Impropriamente percebido induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente, pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. Então, se gerou algum conflito, a gente percebeu equivocadamente. Agora, se nos causou algum conforto, alguma sensação de tranquilidade, é porque foi percebido de forma apropriada, de forma correta. O ego não quer ensinar a todo mundo tudo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito, o propósito do ego, né? Por conseguinte, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisa fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Então, é o estado mesmo de abertura, de querer
transformar a sua vida para melhor, mudar o seu modo de pensar, de enxergar a vida, de os seus comportamentos, mudar os seus comportamentos a partir de novas interpretações da vida, de novos olhares. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único e, ao fazê-lo, o que é enfatizado é a sua similaridade, ao invés das suas diferenças. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-las de forma apropriada. Ele as usa só para a cura, porque só te conhece íntegro. Então, o Espírito Santo sabe que somos seres íntegros, mesmo que a gente não acredite nisso. Então, ele usa todas as nossas capacidades, as nossas potencialidades para promover a cura em nós e também através de nós. Curando, aprende sobre a integridade e aprendendo sobre a integridade, aprende a te lembrar de Deus. Você o tem esquecido, mas o Espírito Santo compreende que o seu esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. A gente tem esquecido a Deus. A meta do ego é tão unificada quanto a meta do Espírito Santo, e é por causa disso que as suas metas nunca podem ser reconciliadas de modo algum e em nenhuma extensão. Ele está falando aqui que as metas do Espírito Santo e do ego são unificadas em si mesmas, mas elas são completamente dissonantes, é, contrárias umas às outras. A meta do Espírito Santo é uma e a do ego é outra. O ego sempre busca dividir e separar. O Espírito Santo sempre busca unificar e curar. Conforme cura, é curado, porque o Espírito Santo não vê ordem de dificuldades na cura. Curar é a maneira de desfazer a crença em diferenças, sendo a única forma de perceber a filiação como um só. Essa percepção está, portanto, de acordo com as leis de Deus, mesmo em um estado mental que não esteja de acordo com o seu. Ou seja, mesmo que a gente esteja no estado mental que esteja em desacordo com o estado mental de Deus. A força da percepção certa é tão grande que traz a mente para o que está de acordo com a sua mente, a mente de Deus, né? Porque ela serve a sua voz, a voz do Espírito Santo, que está em todos vocês. Pensar que pode se opor à vontade de Deus é realmente uma delusão. É um engano, gente, a gente achar que pode se opor à vontade de Deus. O ego acredita que pode e que pode te oferecer a sua própria vontade como uma dádiva. E vontade aqui está até com letra minúscula, que é a vontade do eu menor, do eu pequeno, que é o ego, essa voz distorcida. Você não a quer. Ela não é uma dádiva, não é absolutamente nada. Deus te deu uma dádiva que ao mesmo tempo tem e é. Quando não a usa, você esquece que a tem. Por não se lembrar dela, não conhece o que é. Então, ele está falando que Deus já nos deu todas as dádivas, né? Por isso que a gente tem tudo. Mas quando a gente não usa essas dádivas, a gente se esquece de quem a gente é. Aí, por isso que a gente não sabe que a gente já tem tudo e é tudo. A cura, então, é uma maneira de te aproximar do conhecimento por pensar de acordo com as leis de Deus e reconhecer a sua universalidade. Sem esse reconhecimento, tem feito com que as leis de Deus sejam sem significado para você. Entretanto, elas não são sem significado, já que todo o significado está contido por elas
e está nelas. Ou seja, todo o significado está nessas leis, nas leis de Deus. Busca, em primeiro lugar, o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente. E elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Então, que a gente busque primeiro estar no reino dos céus. E ele já falou que o reino dos céus é um estado de consciência, onde prevalece as nossas ações de amor, de compaixão, de paz, de alegria. Então a gente começa a agir a partir dessa perspectiva mais elevada. Mas busque apenas isso, porque não pode achar nada mais. Busquemos então apenas estar no reino dos céus. E ele continua: não há nada mais, não há nada além disso. Todo o resto que a gente percebe são ilusões, são percepções, são os nossos medos expressados, são as nossas crenças limitantes expressadas nesse mundo que a gente chama de vida aqui. É tudo uma grande ilusão. Deus é tudo em todos, em um sentido muito literal. Vou repetir. Deus é tudo em todos, num sentido estritamente literal. Então, verdadeiramente, ele é tudo em cada um de nós. Tudo o que é está nele, que é tudo o que é. Então, tudo que existe é a personificação de Deus, é a manifestação de Deus. E tudo que existe está nele. Ele é tudo, ele age através de tudo, ele age através de nós, ele é a manifestação aqui nesse plano da Terra. Portanto, você está nele, já que o que você é dele. A cura é um modo de esquecer o senso de perigo que o ego tem induzido em você, por não reconhecer sua existência no seu irmão. Olha que profundo isso daqui. A cura, então, é um modo de esquecer, de sair do medo, esquecer o senso de perigo, que o ego nos faz acreditar que existe. Por quê? Porque ele consegue fazer isso com a gente? Porque a gente não se reconhece mais, não reconhece a nossa própria existência no nosso irmão, como sendo uma expressão, uma extensão de nós mesmos. É muito poderoso isso daqui. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. É uma das ideias principais desse livro aqui, que ele nos mostra, é que sair do medo é fundamental. E o medo pode ser qualquer medo, que você perceba como mais insignificante ao maior grau de medo. É sempre sair do medo, senão o Espírito Santo não consegue atuar, não consegue nos guiar. É medo de tudo. Medo de ser humilhado, medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de perder, medo de não realizar, medo de não conseguir provar o seu valor. É tudo, gente, é tudo, simplesmente tudo. Medo de não ser um bom pai, um bom filho, um bom profissional, medo de não conseguir sair desse mundo de enganos criado pelo ego. Todo e qualquer tipo de medo é do ego. Então, a cura ocorre quando a gente sai do medo, seja de que nível for. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. O amor só precisa desse convite. Ele vem livremente a toda filiação, sendo o que é a filiação. Porque está falando aqui que o amor é toda a filiação, o amor é tudo que há, o amor é a expressão divina aqui. Ele só precisa ser convidado a entrar nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Só precisa disso. Através do seu despertar para ele, para o amor, está meramente esquecendo daquilo que você não é. Isso te permite lembrar quem você é. É muito lindo, é muito profundo, gente. Fim da leitura do livro.